Ele quer ouvir a sua voz nessa noite. Com toda a força do seu coração, declara isso agora. Teu amor é pra sempre. Aleluia. Diga que Ele é bom. Tu és bom. Aleluia. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças nessa noite pela tua palavra que será ministrada. Que saia de dentro da minha boca, Senhor, não seja apenas palavras, mas o fluir do teu Espírito, Pai, e alcance a vida dos meus irmãos nesta noite, Senhor. Nós cremos numa transformação, Pai, de vida nesta noite, numa renovação da mente, Pai, e no poder de Deus, atuando e operando eficazmente sobre as nossas vidas nessa noite, meu Deus. Cremos na Tua presença e no Teu agir nesse lugar, Pai. No precioso nome de Jesus, aqueles que creem, digam amém. Vocês são uma bênção, viu? Muito obrigado. Podem sentar. Deus abençoe. Boa noite, amados do Senhor. Graça e paz para todos vocês. Graça e paz, irmãos. Tem crente aí? Diga amém. Oh, glória a Deus. Estou colocando aqui só para não me perder, viu, irmão? Eu não sei se meu tempo estava contando antes, mas eu vou começar a contar agora, viu, pastor? Irmãos, para a gente é uma alegria, uma honra, uma satisfação estar com vocês nesta noite. A vitória de Santo Antão é a nossa vitória, é a sua vitória também. Uma cidade conhecida por nós. Aqui hoje conosco está a minha esposa, como vocês já viram, Ana, certo? A graciosa, agraciada por Deus, cheia da graça de Deus. Ali está nosso casal de filho, né? Daniel, que significa justiça de Deus, e a Sara, que é a nossa princesa, que já estava rindo da minha cara, porque eu estava utilizando o microfone headset, e eu estava vendo ela daqui já. Isso fez me lembrar a minha época de cursinho, irmãos, como professor, né? A gente utilizou esse microfone durante muito tempo. Então, quando o pastor perguntou, o que é que você sente mais à vontade? Eu digo, para mim, tanto faz, pastor. A gente desenrola o rolo aqui, não tem problema nenhum. E é bom porque as mãos ficam livres e a gente tem condições de gesticular. Gente, eu quero dizer para vocês que é uma alegria. Primeira vez estar aqui em Vitória, nesse prédio novo. Já ministramos na igreja de Vitória, mas há muito tempo atrás, acho que uns 5 anos, né, filha? No mínimo, ou mais, né? E nós estamos aqui de volta novamente e eu quero dizer para vocês que essa noite vai ser uma bênção, amém? Aleluia. Eu acredito que o que eu vou trazer para vocês aqui, em termos de informação, não tenha algo novo, a não ser que a gente tenha entre nós novos convertidos, ou pessoas que chegaram recentemente na igreja, mas o meu objetivo hoje não é te ensinar algo novo, como diria o apóstolo Paulo. Eu não vim aqui em sabedoria humana, mas eu vim em demonstração do Espírito e de poder. Eu quero apenas recapitular junto com vocês aquilo que vocês já sabem, aquilo que os vossos pastores e mestres têm vos ensinado. Mas o meu objetivo, pela unção do Senhor que está operando aqui nessa noite, é de alguma forma despontar, ou seja, trazer isso à tona no seu interior, para que você possa receber as verdades contidas na palavra de Deus. Quem crê que algo novo vai acontecer nessa noite, diga amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu queria somente que você pegasse a sua Bíblia, o seu celular, o tablet. Vamos começar de uma maneira muito especial. Vamos animar o povo de Deus e vamos deixar o diabo ele preocupado nessa noite, amém? Você pode erguer a sua palavra, diga assim, esta é a infalível, a incorruptível, a gloriosa palavra de Deus. Diga assim, eu sou tudo que ela diz que eu sou. Diga assim, eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E diga assim, eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Se ela diz que eu sou curado, se ela diz que eu não preciso adoecer, se ela diz que eu posso andar em saúde, assim será na minha vida.
A partir de hoje, não vou dar brecha para Satanás. Essa é a história de conversinha mole. Não vou mais receber as suas sugestões malditas. Mas nessa noite, eu vou receber, eu vou tomar posse, e eu vou andar debaixo da bênção desta palavra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Que mês glorioso, irmãos. Assunto de cura divina é algo infinito. Você pode passar a noite todinha aqui, a semana todinha, o mês todinho, e você não vai terminar esse assunto. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio exatamente à terra para nos promover cura. Em primeiro lugar, cura para o nosso espírito, cura para a nossa alma e cura para o nosso corpo físico. Mas parece que crer para a cura na salvação, ou seja, cura no meu espírito, é mais fácil do que crer em cura para o meu corpo físico. Mas eu quero dizer para você que a mesma cruz onde Jesus morreu e levou sobre si os seus pecados, foi a mesma cruz que ele levou as suas dores e as suas doenças. Amém? Louvado seja Deus. E nós queremos falar somente sobre alguns tópicos a respeito de cura divina. E o primeiro tópico que eu gostaria de tratar é que a cura, ela faz parte do pacote da salvação. Você não precisa abrir lá, mas Colossenses capítulo 1, versículo 13, é o meu versículo preferido na Bíblia. Diz que Ele, Deus, vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga assim: hoje eu habito em um novo reino. Eu faço parte do reino de Deus. Diga assim: o reino de Deus não está chegando. Diga assim: ele já chegou. Diga assim: ele habita dentro de mim, através do seu Espírito Santo, que vivifica o meu corpo mortal, todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia. Todos os dias, irmãos, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, vivificando o seu corpo mortal, irmãos. Existe uma promessa, e não é só apenas uma promessa, mas é um fato de restauração para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Essa é a tríplice formação do ser humano. Diga assim: eu sou um espírito. Diga: eu tenho uma alma, e eu habito num corpo. Diga: o sacrifício de Jesus salvou o meu espírito, tem salvado a minha alma e está salvando o meu corpo. Amém? Existe sim para o futuro uma restauração completa do nosso corpo. A Bíblia diz que nós teremos o mesmo corpo glorificado que Jesus teve no momento da ressurreição. Um corpo que não tem dor, um corpo que não tem doença, um corpo que não envelhece, um corpo que é capaz de atravessar paredes. Aleluia, diga assim: glória a Deus. Como é que vai ser? Eu não sei não, mas a Bíblia diz que estão todas as portas e janelas fechadas. Os discípulos, tremendo de medo, ele entrou no meio deles e diz: paz seja convosco. Ou seja, shalom, a paz que eu tenho, eu vos dou. Não é um intervalo entre duas guerras, é o nada quebrado, é o tudo perfeito, inteiro, completamente provido, curado e sarado no nome de Jesus. Aleluia! Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu separei alguns textos. Se você não conseguir abrir a tempo, você pode acompanhar aqui no telão, certo? Puder projetar para mim. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade. Irmãos, o que é que significa a palavra nenhuma? Diga assim: é nenhuma. Diga assim: é nenhuma.
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Diga glória a Deus. Aí você pode dizer, irmão Rafael, aquele dali foi para um momento específico. E eu te pergunto, Deus muda? Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será o quê? Para sempre. Aí você pode dizer, mas era algo específico talvez para o Antigo Testamento. Sim, para uma aliança inferior. Se Deus já tinha prometido cura, e não somente cura, mas saúde divina para os nossos corpos, para uma aliança inferior, que dará a uma aliança perfeita, feito através do sangue do seu Filho Jesus. Esta aliança, a Bíblia diz que ela é digna de superiores promessas. Então, se a promessa e a evidência era para o povo de Deus, ao sair do deserto, ao sair do Egito, e está passando pelo deserto, andar em saúde divina, diga assim, está falando comigo. Eu vou andar em saúde. Eu não vou dar espaço para o diabo. Você precisa entender que a Bíblia diz que quando o Satanás, o capiroto, o coisa ruim, o sete capa, ele tentou Jesus, ele tentou até Jesus morrer na cruz. Tem gente que pensa que o diabo, ele tentou a Jesus somente naquele texto que está escrito em Mateus capítulo 4. Transformar os pão em peixe, o pão em pedra, aquela coisa toda, e desapareceu. Mas a Bíblia diz que afastando-se ele, procurou ocasião oportuna para tentá-lo novamente. Então não pense, não se iluda, Jesus ele foi tentado todos os dias da sua vida, inclusive no seu ministério, enquanto teve aqui na terra. Por que eu estou dizendo isso para você? Existem várias formas de o diabo ele nos tentar. E uma delas é através da enfermidade. Eu uma vez ensinando no centro de cura, o Senhor começou a me dar essa ilustração. Ele disse, meu filho, você precisa compreender uma coisa. Eu digo, diga pai. Ele disse, observe que a tentação é para o pecado, assim como o sintoma é para a doença. Se você não entendeu nada, tenha calma que eu vou lhe explicar. Uma pessoa, quando ela está sendo tentada, ela já está pecando, sim ou não? Diga não. Ela não está pecando, ela está apenas sendo tentada. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem isso e acham que já estão pecando e entram em quê? Em condenação, certo? A primeira olhada, irmãos, é uma coincidência. A segunda, dizem por aí que já é o quê? Concupiscência. Então, a primeira olhada, você não tem como saber. Isso é tentação. Muitos homens e mulheres de Deus, eles estão entrando em condenação porque acham que já estão o quê? Em pecado. Ao sofrer o quê? A tentação. O próprio Jesus foi tentado. Mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. Amém? Eu estou te falando isso porque foi libertação para a minha vida e eu creio que nessa noite também vai ser libertação para a sua vida. Amém? Da mesma forma que eu não peco enquanto eu estou sendo tentado, eu ainda não sou doente enquanto recebo sintomas. Vou dizer para você, glória a Deus. Tem gente muitas vezes que quando está em casa e dá aquela friagem e o camarada dá um espirro, atchim, ele diz, eita, vou gripar. Vai mesmo. Desse jeito, veio o sintoma e você já fez o quê? Assinar. Como diria o nosso querido pastor Zé Maria, não assine o sintoma. Se vier o sintoma, aí você fala, não tomo. Sintoma, não tomo. Ou seja, devolve, irmão. Devolve para o dono. Esse negócio de você concordar com aquilo dali, de você receber aquilo dali, não pertence a você. A Bíblia diz que não repousa maldição sem causa. Amém, irmãos? Ele está dizendo que se você obedecer, se você estiver andando debaixo da bênção, se você estiver andando em paz e alegria, em segurança debaixo da proteção do Senhor, você não vai adoecer. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito chocado, através do pastor Humberto.
Eu não fazia parte do Verbo Zona Norte ainda, estava visitando, estava namorando, e quando eu saí de lá, saí de lá com dor de cabeça. Você acredita nisso? E eu digo, não pode um negócio desse, eu não posso adoecer, que conversa é essa? Todo mundo adoece, é normal adoecer, e isso, aquilo, outro. E eu fui para o camarada me juntar exatamente o que pensava o quê? Igual a mim e diferente do que pensa o quê? A palavra. Aí o camarada foi lá e concordou, cheio de incredulidade, aquela coisa toda. Diga, meu filho, é assim mesmo, a gente adoece, depois a gente fica bom, depois a gente adoece de novo, aquela coisa toda. E eu me senti mais leve com aquela situação. Mas quantos sabem que a fé vem pelo? E ouvir o quê? A palavra de Deus. E eu comecei a ouvir e comecei a ser persuadido através da palavra de Deus, de entender que o que Jesus levou sobre aquela cruz, eu não preciso mais levar. Diga assim, o que Jesus levou sobre si naquela cruz, eu não preciso mais levar. Eu posso andar em saúde. Eu posso impor as mãos e as pessoas serem curadas. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu sou o Senhor que te sara. Salmo 105, versículo 37, diz assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro, diga assim, provisão. Entre as suas tribos não havia um só inválido. No original essa palavra também significa enfermo, confirmando aquilo que já foi dito no texto anterior. Como tarefa de casa, se você quiser ler todo o Salmo 105, ele vai fazer um retrospecto de toda a história de Israel, iniciando em Abraão, passando por Isaac, Jacó, falando de José e a saída do povo do Egito. E Deus aqui está declarando que sobre eles, entre eles, não havia um só enfermo. Irmãos, uma inferior aliança não tinha um só enfermo. E por que você está ficando conformado e achando que é natural ficar doente? E por que você está se conformando, achando que é normal ter uma gripezinha? Ou ter uma dor de cabeçazinha? Ou alguns um covidzinho? Irmãos, isso não é normal. Para o crente, isso não é normal. Um homem e uma mulher de Deus que carrega Deus dentro de si, ele é diferenciado. Porque o que ele precisava carregar, Jesus já carregou. Amém? Uma substituição. O que Jesus precisava carregar, o que eu precisava carregar, Jesus já carregou. E eu não preciso mais carregar. A Bíblia diz que ele levou, que ele tomou e ele carregou toda sorte de dor e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Mas tem gente que insiste, que quer mostrar que esse texto de Isaías 53 está falando sobre um sará espiritual. É impressionante como o povo tenta mostrar na Bíblia aquilo que não está escrito. Porque o texto é muito claro, fala sobre enfermidade, fala sobre doença, fala sobre algo no corpo físico. Jesus já levou sobre si. Eu quero dizer que você é curado nessa noite. Você pode andar em saúde divina nessa noite. Aleluia, aleluia. A cura faz parte do pacote da salvação. Quantos salvos temos aqui nessa noite? Amém? Quando você recebeu Jesus na sua vida, Ele trouxe juntamente para você não só a salvação para a sua alma e para o seu espírito, mas Ele também trouxe providência para o seu corpo físico. Amém, irmãos? A redenção, ela é dupla. A salvação do corpo, ela é consequência da salvação do nosso espírito. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 103, e o versículo seria o de número 3. Eu vou te explicar mais ou menos onde tudo isso começou, amém? Salmo 103, versículo 3. Esse é o versículo para você riscar na sua Bíblia. Mas, irmão Rafael, eu não gosto de riscar a minha Bíblia. Não tem problema, peça para o seu vizinho riscar para você. O importante é que fique riscado e destacado para você nunca mais esquecer. Que toda vez quando você folhear, digo, opa, já passei por esse texto. Aquilo vai chamar a sua atenção. Salmo 103, versículo 3 diz: é Ele quem perdoa
todas as tuas iniquidades. Está falando aqui de pecado. E quem sara todas as tuas enfermidades. Você percebe? O homem, didaticamente, pessoal, a gente divide em 3 partes, ok? No caso seria espírito, alma e corpo. Da mesma forma que você pode observar o tabernáculo, também dividido em 3 partes. O átrio, o santo lugar e o santíssimo. Entretanto, o tabernáculo ele pode ser visto como algo exterior e também como algo que? Interior. Ao invés de ser dividido em 3, a gente pode falar sobre quantas? Sobre 2. A mesma forma o homem. Existe algo exterior e também existe algo que? Interior. Jesus ele veio trazer providência naquela cruz nas 2 áreas. Mas, irmão Rafael, eu não estou doente, então não deixe para cobrir o telhado no dia da chuva. Comece a crer em cura enquanto você não tem doença no seu corpo físico, para você declarar todos os dias a palavra, porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua, irmãos. Precisamos crer e permanecer em cura, não podemos perder a nossa saúde. Sabia que se você começar a ser influenciado demais por coisa ruim, isso pode ter mais força na sua vida do que a palavra de Deus? Não estou dizendo que é errado você ver noticiários, que você se informar, mas se você deixar que isso influencie a sua vida mais do que a palavra de Deus, o diabo ele começa a ganhar terreno na minha e na sua vida, amém? Aleluia! Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Jesus ele trouxe providência para as 2 áreas da nossa vida. E muitas vezes as pessoas elas não entendem porque a ceia do Senhor, ela possui 2 elementos. Ela pensa, olha, eu acho que o pão aqui está tudo certo e o vinho é para não se entalar. Por que não tem? Por que tem 2 elementos, irmãos? Já parou para pensar nisso? Por que existe o pão e por que existe o cálice? Por que existe o vinho? É justamente por causa dessas 2 perspectivas em termos de salvação. O cálice da nova aliança representa o sangue do Cordeiro, o sangue imaculado. Ele restaura justamente a tua alma, o teu espírito, te liberta da morte e do pecado. Diga glória a Deus. Mas a Bíblia diz que foi necessário que o seu corpo fosse partido, ele fosse moído, ele fosse esmagado naquela cruz, para que houvesse uma restauração do nosso corpo físico. Então, quando você ceiar a ceia do Senhor, a partir de hoje, você vai lembrar que a sua redenção, ela é dupla. Ela é tanto para o interior, mas também ela é para o seu exterior. Não é para o futuro, não é para a posteridade, é para hoje. É para agora. A mesma restauração que tem para o seu espírito, também tem para o seu corpo físico. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para poder ratificar isso, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, o versículo é o de número 16 e 17, para você entender onde tudo começou. Deus estava dando uma instrução aqui para Adão, amém? E disse-lhe, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante porque tem uma versão que diz, olha, morrendo, morrerás. Mas quantos sabem aqui que quando Adão comeu daquele fruto, ou melhor dizendo, que Eva quando comeu daquele fruto e entregou para o seu marido, ele não caiu morto duro no chão? Quantos sabem disso? A Bíblia diz que ele viveu num total de 900 anos. Mas do que é que a Bíblia estava falando? Ela estava falando de uma morte espiritual. A morte física do nosso corpo, gente, é consequência de uma morte espiritual. No momento que Adão e Eva, eles desobedeceram, eles morreram por dentro. Eles morreram no espírito. E fatalmente, se você pega o galho de uma árvore e corta, na hora que você tira, ele seca instantaneamente? Não. Mas se você deixar ele ali fora, não jogar ele na água e nem plantar ele novamente, depois de alguns dias, aquele galho seca ou não seca? Sabe por quê? Porque a seiva que alimentava aquele galho foi desligada. Ele foi tirado da sua fonte. Então, quando eles desobedeceram,
o homem, a humanidade, foi desligada da sua fonte, da sua seiva, que era Deus. Amém? E a partir daquele momento, como consequência da sua morte espiritual, ele também morreu no seu corpo físico. Então Jesus, para poder resolver essa parada e solucionar esse problema da morte física, em primeiro lugar, ele precisava solucionar o problema da morte espiritual. Por isso que ele derramou o seu sangue para salvar o seu espírito, mas também teve o seu corpo moído, partido, para salvar o nosso corpo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Existe uma salvação para o seu corpo físico. Diga, eu não preciso ficar doente. A minha família não precisa ficar doente. Meus filhos não precisam adoecer. Você precisa começar a se indignar com esse tipo de coisa, irmãos. Essa semana eu trabalhando bastante, né? Eu sou professor por formação, mas hoje a gente está seguindo uma linha empreendedora. Nós temos a nossa própria empresa. E eu trabalhando. Chegando em casa de 10h30, 11 horas da noite. Eu não sei exatamente qual foi o dia, não foi, minha filha? Mas eu lembro que o primeiro dia eu cheguei em casa com dor de cabeça. E aí o natural, irmãos, nem pensei em orar, nem declarar a palavra, já fui direto no dipirona. E daquele violento, mata-leão, viu, que é de 1 grama. Aleluia. Jesus está te livrando do dipirona, do Doflex e de outros semelhantes aí, viu, irmão? Que a gente não pense, irmão. É automático. Chegou em casa, olha, é Doflex e dipirona. Aí eu tomei a primeira noite e chego a dormir em pianinho, irmão. Acordei relaxado, zen. Eita, que tem gente viciada no dipirona aqui hoje, viu? E quando foi o segundo dia, dor de cabeça de novo, nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal. Eu também não pensei de novo, pum, dipirona de novo para a boca. Acordei zen de novo. Quando foi na terceira noite, eu disse, danou-se, é festa, tá bom, vou variar um pouquinho. Aí botei o Doflex, tum, acordei zen de novo. Quando foi a quarta noite, eu lembrei que eu era crente, irmão. Sabia que a gente esquece? Entra no moído todos os dias. Sabe, irmãos? E eu disse, espera aí, que safadeza é essa daqui agora? Eu lembro que quando eu entrei debaixo do chuveiro, para você não dizer que foi um banho de cabeça que curou a minha dor de cabeça, viu? Nem banho de cabeça eu tomei. Mas do jeito que eu entrei com tanta raiva, com tanta indignação daquela situação, eu digo, deixe da sua palhaçada, capiroto dos infernos, tire as suas patas imundas da minha cabeça agora, em nome de Jesus, porque aquilo que ele levou, eu não vou levar mais sobre a minha vida. Foi ou não foi? Do jeito que estava, fui dormir suave e leve e acordei completamente sem dor de cabeça, irmãos. Da mesma forma vai acontecer com você, irmãos. Da mesma forma vai acontecer com vocês, irmãos. Eu não sou contra remédio, irmãos. Eu não sou contra médico, eu não sou contra medicina. Se for necessário, e às vezes até se ajudar a tua fé, sem problemas. Amém, irmãos? Vai te ajudar, enquanto você está amadurecendo espiritualmente. Mas crê para o melhor de Deus, irmãos. A cura já está dentro de você. A providência através do Espírito Santo já está dentro de você. Irmão, Deus está dentro de você. A gente não para pensar nessas coisas, irmão. Deus está dentro de você. Jesus é menos Deus do que Deus. E o Espírito Santo é menos Deus do que Jesus ou do que Deus. Deus está dentro de você. E onde Deus chega, doença pode ficar, tristeza pode ficar, o camarada quebrado na miséria pode ficar, porque onde o Espírito Santo reina, irmãos, ali a providência, ali a paz, ali a cura, ali a saúde, ali a prosperidade, amados. A gente não pensa nessas coisas. Eu vim como boca de Deus nessa noite para começar a catucar você, literalmente, para a partir de hoje, quando você tiver uma dor de cabeça, uma dor no seu corpo, uma febre, qualquer sintoma que diga que você está com Covid, Covid, seja lá o que for, você vai abrir a sua boca e dizer, Satanás, aqui não, diga assim comigo, Satanás, aqui não, diga aqui tem dono. Eu fui comprado por um preço. E foi muito caro.
Foi muito caro. Foi muito caro. Foi muito caro, irmãos. Dizem, conta uma fábula, certa vez, o diabo, ele aprisionou a humanidade. E Jesus, para querer nos salvar, chegou a confrontá-lo e disse, eu quero salvá-los, se você quer, mas eles erraram, você não tem condições de salvá-lo. Ele disse, eu pago o preço por esse sequestro. Ele disse, você paga? Ele disse, eu pago. Se qual é o preço? Ele disse, o seu sangue. Ele disse, então eu concedo. Então Jesus morreu naquela cruz, pagou o preço de sangue, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Uma perguntinha, de quem era aquela cruz, irmão? Eu sempre gosto de perguntar isso quando eu estou evangelizando. Quando as pessoas, vou te dar uma técnica aqui de evangelismo, tá certo? Você chega para as pessoas, você já ouviu falar de Jesus? A maioria das pessoas vão dizer o quê? Sim. A segunda pergunta é, o que é que você ouviu falar a respeito de Jesus? A pessoa, ela vai te dar um entendimento. A próxima pergunta é, você sabe o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Cara, as respostas são múltiplas. Uma mais criativa do que a outra. E a ideia da gente é conduzir o pecador ao quê? À cruz do Calvário. Você diz, Jesus veio do céu, se fez carne no nosso lugar, para morrer naquela cruz. Aí o camarada vai dizer, amém. Aí eu pergunto, por quem Jesus morreu naquela cruz? A maioria vai dizer, pela humanidade toda. Alguém diz assim, por todos nós. Não é boa essa resposta? Mas você precisa fazer com que ele identifique-se como pecador e que necessita de Jesus. Então, a resposta na qual você tem que conduzir é perguntar de novo. Eu digo assim, rapaz, todo mundo é muita gente. A humanidade é muita gente. Por quem Jesus veio morrer naquela cruz? Alguns demoram, mas outros percebem rápido. Eles dizem assim, por mim. Eu disse, pois é. Aí eu pergunto, quem deveria morrer naquela cruz? De quem era aquela cruz? Estou perguntando para vocês agora, de quem era aquela cruz? Vocês estão muito tímidos, viu? De quem era aquela cruz? Diga isso com mais força. Diga isso com mais força. Era sua, era minha. Mas ele substituiu a gente. Ele foi no nosso lugar. Você entende o que Jesus fez, irmãos? Jesus não merecia ir para aquela cruz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de quê? De pecados. Entretanto, eu e você não era nem digno de derramar sangue, porque o nosso sangue era o quê? Pecador. Era maculado. A gente precisava de um sangue imaculado. Jesus decidiu tomar o seu lugar, te substituir para que você tomasse o lugar dele. Ele silenciou para que você pudesse falar. Ele sofreu para que você pudesse viver feliz. Ele se entristeceu para que você pudesse se alegrar. Ele foi afligido para que você pudesse ter paz. Ele adoeceu para que você pudesse ter cura e saúde divina. Ele foi ao inferno para que eu e você pudéssemos ir para o céu, irmãos. Aleluia! Você entende o que Jesus fez naquela cruz, irmãos? Nós celebramos pouco isso, precisamos celebrar mais a nossa salvação. E da mesma forma precisamos celebrar a nossa cura. Porque aquilo que você não celebra, desaparece da sua vida. Eu gosto dessa frase do meu pastor. Se você não celebra a tua salvação, aquilo dali fica como comum, fica como normal da tua vida. E o segundo passo para aquilo se transformar depois de comum, é você não valorizar. Da mesma forma, se você não celebra a sua cura, se você não celebra a saúde de Deus na tua vida, aquilo sai da sua vida. Diga assim, eu não vou permitir que esta saúde saia da minha vida. Aleluia. Cura é a vontade de Deus para a humanidade. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, o versículo é o de número 40. Diz assim, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 41, Jesus profundamente compadecido, diga isso, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Versículo 42, no mesmo instante,
lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Esse texto é uma coisa muito interessante porque era um leproso que tinha se aproximado de Jesus. Quantos sabem que na época a lepra não tinha cura? E a coisa mais comum em Israel era um leproso. Quantos leprosos se aproximaram de Jesus? Diga assim, vários. Diga assim, muitos. Interessante, mas a Bíblia diz que ele, olhando para aquele homem, ficou profundamente compadecido. Eu preciso que você entenda que a compaixão de Jesus não teve a ver com o fato daquele homem ser um leproso. A compaixão de Jesus era pelo fato daquele homem não saber que era a vontade de Deus curá-lo. Amém? A compaixão de Jesus é porque aquele homem sabia que Jesus podia, só não sabia se Jesus queria. Diga assim, Deus pode, Deus quer. Irmão, se Deus não quisesse, Jesus veio fazer o que aqui? Foi um circo, foi? Uma palhaçada naquela cruz? Jesus veio para arrebentar com Satanás, irmãos. Ele veio para simplesmente tirar toda a morte, toda a dor e toda a doença do nosso corpo físico. Mas as pessoas, algumas pessoas ainda insistem a dizer, Deus quer curar uns, mas não deseja curar o quê? Outros. Leia a sua Bíblia. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, a Bíblia diz que o curava todos, e curava todos, e curava todos. A Bíblia diz, olha, vindo a mim, de nenhuma maneira eu vos lançarei o quê? Fora. Ele curava a todos. Todos foram curados, irmãos. Algumas pessoas não conseguem receber a sua cura porque elas sabem que Deus pode, mas não sabem se Deus quer. Eu quero dizer para você, Deus quer que você seja curado. Deus quer que você ande em saúde divina. Você precisa crer nisso, você precisa receber e tomar posse disso para a sua vida, irmãos. Porque um dos inimigos, irmãos, da nossa fé é você não conhecer o caráter do seu Pai. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não é feito um ser humano. Ele não acorda de lundum. Tem dia que a gente acorda de lundum, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. O remédio, meu filho, para você melhorar quando você acorda de lundum, é você começar a declarar a palavra de Deus. Dou minha cara a tapa se você já não sai do chuveiro virado no giraia, como se diz por aí. Feliz, alegre, cheio do Espírito Santo, cheio de fogo e do poder. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo vai querer influenciar a tua cabeça enquanto você dorme. Cara, você já dormiu lendo a Bíblia, se enchendo do Espírito, e no outro dia parece que você acordou na pior, na deprê? Lembra de alguma situação desse tipo? Ou só foi comigo que isso aconteceu? Porque muitas vezes o diabo ele não vai ficar feliz com essa situação. Você dorme feliz e acorda triste. Você dorme bem e acorda mal-humorado. Porque durante a noite ele vai tentar influenciar a sua vida. Aí quando você acorda, já dando chute no cachorro, cutucando a mulher, gritando com o menino, teu dia vai ser uma benção desse jeito, não vai não? Não assina um recibo abençoado. Não assina um recibo. Fala, porque morte e vida estão no poder da língua. Diga ao seu dia como ele vai ser. Meu Deus, como vai ser o dia hoje? Será que eu vou conseguir vender? Será que vai dar certo? Será que o cliente vai chegar? Diga para o seu dia como você quer que ele seja. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Cura é a vontade de Deus. Marcos capítulo 9, versículo de número 21. Diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino. Estava falando aqui sobre um menino que estava possesso por um demônio há muito tempo. O pai já estava desesperado, pediu para os discípulos expulsarem aquele demônio, mas a Bíblia diz que eles não puderam. Irmão, se eles não puderam, é porque eles tentaram, concorda comigo? E se eles tentaram, é porque eles quiseram, amém? Mas a Bíblia diz que eles não puderam. E Jesus se aproxima daquela situação. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
tudo é possível ao que crê. Versículo 24, imediatamente o pai do menino, com lágrimas nos seus olhos, disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu fico imaginando na cabeça de Jesus, né? Se eu posso, se tu crê. Tudo é possível ao que crê. Ah, mas porque Jesus curou? Porque Jesus era Deus. Sim, irmãos, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Toda vez quando você vê Jesus realizando algo extraordinário, seja uma cura, seja andando sobre as águas, seja multiplicando pães e peixes, entenda que ele estava como um homem ungido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que crê em mim, obras maiores farão. Ah, você não acredita nisso não. Obras maiores farão, irmãos. Obras maiores farão, irmãos. Ele habita dentro de você. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, irmãos, é um terror para o inferno. Você não tem noção. Você precisa, assim como eu, ter mais consciência da realidade espiritual por onde nós andamos. Percepção no Espírito. A partir de hoje, Deus vai começar a te dar oportunidades de impor as mãos. Não se acanhe. Mas eu não sou pastor, eu não sou ministro, eu não sou apóstolo, mas você é filho de Deus. Amém? Quantos sabem que Deus não tem sobrinho? Todos são filhos. Amém? E a Bíblia fala que todos são primogênitos. A Bíblia fala sobre a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, irmãos. É que pode, sei lá, irmão. Eu sei que todo mundo é igual. Você entende isso? O mesmo poder que habitava sobre Jesus Cristo, a mesma autoridade está sobre a sua vida, porque Deus habita dentro de você. Quantos estão prontos aqui para impor as mãos? Aleluia, aleluia. Agora você precisa também andar em saúde divina para que você seja exemplo para essas pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero dizer para você que cura não é uma promessa, mas cura é simplesmente um fato. Já é algo realizado. Amém? É algo consumado. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Eu queria que a mídia já deixasse aquele vídeo na agulha. Eu não sei se é possível a gente apagar as luzes aqui, mas se for possível, queria que o pessoal ficasse concentrado. A gente não vai soltar agora não, tá certo? Primeiro nós vamos ler 3 textos que falam sobre a expiação. 1 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento, que são apenas como confirmação daquilo que o profeta Isaías já estava prevendo. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. E aqui você tem 3 endereços na Bíblia que falam exatamente sobre o mesmo texto. Você abriu a sua Bíblia? Isaías capítulo 53, versículo 4 diz assim, certamente. Eu gosto de algumas versões que falam verdadeiramente, sem sombra de dúvida. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 16. Diz assim, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou a todos, e curou a todos, e curou a todos, e curou a todos, e curou a todos os que estavam doentes. Você faz parte de todos, irmãos? Então você está dentro dessa promessa. Verso 17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diga assim comigo, cura é um fato. Deixou de ser promessa. É algo vívido na minha vida.
1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Diga assim: eu sou justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Tenho restauração do meu espírito. E tenho restauração do meu corpo físico. Quer saber mais sobre justiça de Deus? Faça o rema. Eita cadeira abençoada, irmãos. Eu me segurava na cadeira, eu dizia: eu vou voar, eu vou voar. Quando você descobre o que é ser justiça de Deus, nenhuma condenação mais vai habitar na sua mente, irmãos. Aleluia! Eu queria que você voltasse para o texto de Isaías 53. Eu fiquei ruminando ele um pouquinho mais. Tem aquela Bíblia eletrônica, né, que a gente começa a descobrir algumas palavrinhas no original, que eu nunca tinha visto ninguém falando a respeito daquilo, e eu fui tão abençoado que eu disse: eu vou levar isso para os meus irmãos. E o texto de Isaías 53, versículo 4, repetindo para você, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Essa palavra no original, dores, é dores físicas e mentais. Às vezes a gente está falando tanto das dores físicas, mas eu queria que você levantasse suas mãos agora, certo? Levanta as tuas mãos agora. Qualquer opressão do diabo na tua mente, seja ansiedade, seja depressão, seja síndrome do pânico, qualquer desgraça que ele está querendo colocar na tua mente, eu declaro caindo por terra nesta noite agora, em nome de Jesus. Aleluia! Existe uma restauração para a saúde mental, irmãos. Aleluia! Isso são doenças, e a gente não está atinando para isso. Acha que doença está relacionada apenas com dor. Você sabe que você não dormir também é uma doença? Insônia leva você a coisas piores. Aleluia! Eu não sei se você está dormindo bem. Eu não estou aqui para julgar você nessa noite, mas eu estou aqui para trazer libertação para a sua vida e declarar sobre a sua vida nesta noite, que hoje você vai dormir que nem um bebê, irmãos. Vai dormir que nem uma criança. O mesmo sono que Deus trouxe sobre Adão vai vir sobre a sua vida nesta noite, irmãos. A Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é normal você passar uma noite sem dormir bem. Não é normal você demorar para pegar no sono. Existe cura para a sua vida na mesa do Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Ele levou as nossas dores sobre si. E nós o reputávamos. O que é isso, Rafa? É dar reputação. Nós considerávamos Jesus como aflito, ferido de Deus. É um mago aí que chegou para falar negócio de cura. É um mago aí, falando besteira. Aí, pum, ferido. E nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus. Mas, na verdade, diz o versículo 5, ele foi traspassado. Ele foi perfurado. Ele foi contaminado, ele foi poluído pelas nossas transgressões, completamente. O teu sangue foi para Jesus, mas eu também tenho uma boa notícia, o sangue dele veio para você. E a Bíblia diz que ele foi moído, ou seja, ele foi esmagado, mas é moído mesmo, irmão, esmagado. Ele foi despedaçado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o shalom, o nada quebrado, inteiro, completo, saúde, paz, segurança, prosperidade. Tudo isso aqui é a tradução da palavra shalom. Nada quebrado. Estava sobre ele, irmãos. O castigo estava sobre ele, para que o shalom de Deus fosse sobrado sobre mim e sobre você. E pelas suas pisaduras. Rafa, o que é isso? O nome já está dizendo. Pisa não é um negócio ruim? Imagina uma pisadura. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas,
pelas suas chagas, nós fomos sarados. E nós vamos, irmãos, finalizar com isso. Eu queria que a mídia projetasse, se pudesse, apagar essas lâmpadas daqui, até do templo todo, se for necessário, para a gente poder concentrar aqui mesmo. E liberar o áudio, para que a gente pudesse entender um pouco do que aconteceu com Jesus. Esse vídeo, ele vai falar sobre o relato de um médico, falando sobre a anatomia da crucificação. Ou seja, ele vai falar agora cientificamente o que foi que Jesus sentiu e sofreu durante aproximadamente aquelas 12 horas. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Foi no meu lugar, foi no seu lugar. Uma morte horrível. Houve um preço por isso. Eu queria chamar o louvor nessa noite. O meu objetivo aqui nessa noite, irmãos, não é fazer você sentir pena de Jesus, mas é você entender que ele foi macho o suficiente para sofrer. Você não achou isso aí muito? Foi muito pior do que isso. No meu e no seu lugar. Para quando da próxima vez um sintoma vier sobre o seu corpo, você vai lembrar, foi este preço que Jesus pagou naquela cruz. E se Jesus pagou aquele preço na cruz, eu não preciso mais receber isso para a minha vida. Amém?